Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, um tema que saiu no UOL. Essa semana foi no UOL que saiu. Na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, essa semana. A gente vai falar aqui com ele, é jornalista. Ele foi diretor da Folha, da Folha da Tarde, do Agora, Notícias Populares, Diário Popular. Ele é fotógrafo, documentarista, está aqui na sua primeira entrevista para falar do livro mais polêmico do ano, O Sócio do Filho. Marco Vitali está aqui com a gente. Marquinho. Marco, deixa eu falar aqui, esse livro, pelo que eu estava vendo, nenhuma editora quis publicar. Por quê? Então, boa tarde, Emílio, boa tarde para todos aí, os ouvintes também. Esse foi um projeto que eu adotei há 1 ano atrás. Eu comecei a fazer uma investigação, eu trabalhei com o sócio do filho do Lula, né, com o Fábio Luiz, que chamam de Lulinha, e saindo da empresa eu comecei a fazer um trabalho de investigação. Você trabalhou lá? Eu trabalhei. Você trabalhou onde lá? Eu trabalhei uma empresa chamada Gol, que não tem a ver com a companhia aérea, tá? Diga-se de passagem. Eu conheço o Jonas Suassuna há 20 anos, desde o lançamento da Bíblia do Cid Moreira. Sim. Eu fui o autor dessa ideia e lancei num jornal chamado Folha da Tarde. E foi quando eu conheci o Jonas. Ele fazia, na verdade, venda de CDs, de hinos de futebol. Vocês devem conhecer. Lógico, que antes do jogo vinha. E por isso vem o nome de Gol. Ele tinha esse projeto, ele vendia alguns milhares de CDs, era um negócio razoável. E eu era, na época, gerente da Folha da Tarde, e nós precisávamos lançar um projeto que desse resultado para lançar o jornal que hoje tem, o Agora, aqui em São Paulo. E eu tive a ideia de lançar a Bíblia, porque a gente não tinha recurso. Na época eu não sabia que Bíblia também tem direito autoral. E liguei para o Jonas falou com o Cid, né? O Cid já gravava, Cid Moreira já gravava a Bíblia e vendia em programas através de merchandising. E nós lançamos em jornal. E foi a maior promoção já existente em qualquer jornal no país. O Jonas ficou milionário com essa ideia. Continuei minha carreira na Folha de São Paulo. E anos mais tarde eu reencontro o Jonas, já em 2009. Então eu trabalhei de 2009 até 2016. Eu fiquei um pouquinho depois da Operação Aletheia ser disparada, que inclusive tem muito detalhe aí para vocês saberem. Tem planilha, tem e-mail, você tava lá mesmo, dentro do negócio. Assim, porque não existia dentro da empresa, assim, ou melhor, dentro da empresa existia um discurso de moralidade, só que na verdade tinha uma quadrilha ali. A quadrilha foi formada o quê? Trazendo um empresário teoricamente bem sucedido. O Jonas na época já tinha perdido o dinheiro, os milhões angariados aí com a venda da Bíblia. E juntaram o quê? O filho do ex-presidente, o Fábio Lulinha, que queria fazer dinheiro junto com os irmãos Vittar, e juntaram com um empresário. Também é meu amigo, existia um amigo em comum, que é um cineasta, um produtor, que acabou indo trabalhar com o Fábio Luiz aqui em São Paulo. E comentou com o Jonas Suassuna na época, que estava trabalhando com Lulinha. E esse cara, cineasta, ele estava quebrado. Aí o Jonas na época até falou, espera aí, você é o único cara que está quebrado e vai trabalhar com o filho do presidente, na época. E aí fez a ponte. Então juntou o Jonas, que já não tinha o recurso, a força financeira, com o filho do ex-presidente, para quê? Para gerar negociatas. É verdade que o Lula se referiu ao Jonas Suassuna como o maior mentiroso do Brasil? Exatamente. Que título, né? Vindo de um cara com conhecimento de causa como o Lula, né, Emílio? Ironia, isso é o estranho disso tudo. O Khalil Bittar, ele sempre falava que o Lula dizia que o Jonas era tão mentiroso, mas mentia com um prazer tão grande, e até pela vaidade dele, e que você sabia que era mentira, mas você ficava prestando atenção. Você ficava do lado. E ele hipnotiza o Lula, né, cara? Ele é muito bom falando. E viajava. Por exemplo, teve uma reunião numa telefônica, numa empresa de telefonia. O Jonas viu o retrato do Michael Jackson. Aí chegou pro cara e falou, vem cá, você é fã desse cara? O executivo da telefonia falou, gosto muito do Michael Jackson. Aí ele falou, olha, eu já vendi mais CDs do que ele.
Michael Jackson vendeu, pela última apuração, mais de 700 milhões de cópias. E a Bíblia vendeu 20. Então, para entender um pouquinho esse perfil, entendeu? Marco, eu tenho que retomar aí a primeira pergunta do Emílio. Das editoras. Porque é o seguinte, por exemplo, agora eu tô lendo o livro Celso Daniel, do nosso colega, o Silvio Navarro, do 3 em 1, aliás, recomendo a leitura, é muito bom. Acho que, se não me engano, foi editado pela Record do Carlos Andreasa também nosso colega aqui de Jovem Pan. Aqui você explica o fato de nenhuma editora ter se interessado aí pelo material a priori. Na verdade, várias editoras se interessaram. Só que algo obscuro acontecia, que os contatos terminavam. Então eu peguei pelo menos 3 editoras grandes e eu não fiquei correndo atrás, acabou existindo indicação. Assinei pré-contrato com 2, termo de confidencialidade, mandei o livro inteiro e as editoras falavam: Marco, vai ser o lançamento do ano da nossa editora. Só que, por exemplo, um caso, eu estava em casa sábado, 11h30 da noite, eu recebo um WhatsApp dizendo: olha, depois de analisar exaustivamente seu livro e gostarmos dele, não vamos poder lançar por questões jurídicas. E aí eu descubro depois o que aconteceu. Esses sócios montaram uma biblioteca digital chamada Nuvem de Livros e já tinham há muitos anos relacionamento com várias editoras. E quando eu decido e a Folha publica que eu ia escrever um livro, eles fizeram uma força-tarefa, ligando para todos os donos e diretores de editoras e dizendo: olha, nós estamos com uma banca de advogados e vai dar problema para vocês. Paralelamente, rolou algum tipo de assassinato de reputação, alguma coisa no seu meio ou não? Não. Foi uma coisa comercial só? Não. Eles lacraram, que falaram: vão ter processos, vai ter que rolar um dinheiro em relação à publicação. E eu falei: pô, eu não vou parar. Coloquei isso como meta. Fiz com recursos próprios os primeiros 1000 livros e começou a distribuir agora no Rio de Janeiro, até na Livraria da Travessa. São 3 dias, 4 dias esgotando todo dia o livro. Nossa, o primeiro capítulo já começa na voadora: vou te dar um tiro na testa. Isso é uma ameaça de quem? E você não tá com medo de vir esses processos? Processo é chato, hein, Omar? Processo, cara, tá falando tiro na testa. Ameaça. O processo é leve. Ficha, né, meu? Porque isso aqui não foi levantado ainda por nenhuma Lava Jato, Sérgio Molho. Essa história não existe ainda. O que acontece é o seguinte: todo o conteúdo do livro eu entreguei para a Receita Federal, Ministério Público do Rio, Curitiba e também para a Polícia Federal. Porque o que acontece? Quando eu saio da Gol, em junho de 2016, veio a Leté em março, que inclusive a gente vai falar aqui, de repente, teve obstrução de justiça, queimaram todas as provas, que eu vou contar para vocês. Os diretores acabaram sendo chamados pela Receita Federal, de praxe, para explicar o que faziam dentro da empresa. Eu recebi uma intimação da Receita Federal para falar sobre uma empresa chamada PJA. Nunca tinha ouvido falar. Fui no Google e descobri que era o mesmo endereço da sede da Gol, da antiga sede da Gol. Aí fui para a Receita Federal, cheguei lá e aí perguntei, inclusive, estava o auditor, 2 auditores e o chefe da Receita, coordenador. E eu falei: vem cá, é meu jeito. Falei: vocês querem conversar ou perguntar? E eles falaram: conversar. Resultado que eu fiquei 2h30 ajudando a montar o quebra-cabeça das maracutais, das negociatas que eles fizeram durante esse tempo. E estava saindo de lá e uma pessoa me abordou e falou o seguinte: falou: Marco, você é o primeiro cara que chega aqui, e detalhe, sem advogado, sem nada, para falar de uma empresa que eu nem sabia qual era. Ele falou o seguinte: pô, você é o primeiro cara que chega aqui e fala a verdade. Eu falei: pô, espera aí, cara, como é que funciona isso? Pô, na Lava Jato, na Receita Federal, o pessoal vem em mente. Falou: não é mentira direta, vem aqui com advogado, omite, e você chegou e falou tudo. Eu cheguei para o auditor e falei o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, o que você precisar, você me chama aqui, só não gasta papel mandando intimação, você manda e-mail ou me liga. WhatsApp. A Polícia Federal é totalmente WhatsApp. Sem condução uma pergunta, coercitiva. desculpa, com todo o maior respeito, não, né? Você deu uma caguetada, esse é um bom nome. Aí eu faço uma pergunta: você trabalhava lá. Sim. Esse momento que você abre o jogo de toda a história,
Porque além de querer salvar o Brasil, achar um absurdo que os caras são corruptos, você também foi sacaneado lá dentro como trabalho. Não aconteceu isso. E a pergunta é super pertinente. O que acontece é o seguinte: era uma empresa que tinha os ilícitos que eram gerados através de contratos de fachada. Eu vou falar aqui para vocês. Mas assim, existia um discurso de moralidade. Tá? Então, entre os irmãos Bittar, entre o Fábio... Os irmãos Bittar são os donos do sítio. Tem o Bittar, que é dono Fernando, do sítio, e o Suassuna é sócio e ele é sócio terreno. Do outro terreno onde não houve reformas. Isso. Por isso ele ficou fora da... O sítio sempre foi do Lula, dentro da empresa. Nunca o Jonas assumiu que não diga. Sítio. Nunca. O Jonas é extremamente vaidoso em relação às posses que ele tem. Mas em relação ao sítio nunca foi falado, nem o Fernando. Eu convivi diretamente com todos eles. Mas eu convivi como? Nunca participei de ilícitos, porque, pelo contrário, eles tinham uma preocupação, porque dentro da empresa existia uma pessoa, que era eu, que não caía na ingenuidade de ver todo aquele dinheiro rolando e com negócios que não eram concretos. Então, assim, na verdade, eu nem me senti caguetando, eu não tenho nada contra eles, entendeu? Ou melhor, eu tenho contra o que eles fizeram, porque eles tiraram dinheiro do município do Rio de Janeiro, tiraram dinheiro do estado do Rio de Janeiro através do Cabral e do Paes, com negócios milionários, que eles conseguiam através do tráfego político, a influência do Lula. Então, eu resolvi fazer isso. E resolvi por quê? E aí vem muito da minha origem de fotografia. Falam o seguinte: pô, Marco, você é corajoso. Não vejo nada como coragem. Curioso. Eu fiz a minha obrigação. Por que eu fiz a obrigação? Porque dezenas de pessoas conhecem essa história. Dezenas de pessoas passaram por lá, viram que tinha um esquema, uma quadrilha usando o nome do ex-presidente, e ninguém falou nada. E quando eu chego na Receita Federal e tenho essa oportunidade, falei, não, meu irmão, agora eu vou. Aí eu fiquei 1 mês e meio entregando todos os documentos que eles precisavam. O próprio Jonas Suassuna, ele teve 30 milhões agora bloqueado. E fiz esse trabalho durante 1 mês e meio. Quando terminou e a Receita falou, Marco, você não tem mais como ajudar a gente, eu falei, eu vou em frente. E aí surge a ideia de fazer um livro, e o Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo, começa a fazer uma série de reportagens em outubro do ano passado. Fruto dessas reportagens, eu sou convidado pelo Ministério Público do Rio a ir lá, que inclusive eles estranharam. Cheguei de tênis sem advogado e presto 2 depoimentos. E aí a Polícia Federal de Curitiba, superintendência, através do WhatsApp, me manda dizendo assim, você falaria conosco o que você disse para a Folha? Eu falei sim. E aí eu prestei todos os depoimentos, levei os meus 2 computadores, meus MacBooks, para espelhar, para ser apreendido espelhados, e todo o trabalho que eu estou há mais de 1 ano fechado dentro de casa, apurando e investigando, que foi fruto do livro, eu disponibilizei tudo isso. Ou seja, eu falo com um amigo o seguinte, agora é o seguinte, ou você pega aqui e vê que o Eduardo Paes lesou o Rio de Janeiro, o Cabral lesou, o Lula usou a influência dele para colocar dinheiro para os sócios e para o filho dele. Então tem 2. Ou tem alguém que publicou algo que tem que ser verificado, ou tem que tomar providência em relação a eles. É que uma coisa que causa um pouquinho de estranhamento, sabe, Marco, é que assim, o período que você ficou na empresa é um período extenso, né, 2008 a 2016. E a gente até entende a motivação, você falou que você teve aí, de certa forma, uma epifania, você se viu aí enredado num antro de hipocrisia e tal. Agora, de alguma forma, fazendo uma autocrítica, um exame de consciência, será que você não foi, de repente, conivente, percebendo algumas coisas que estavam erradas? E conivente é uma palavra muito bonita, viu, Emílio? Vem do latim, conivere, é fechar os olhos. Será que você não fechou os olhos, ainda que durante um tempo, para tudo isso que estava de errado, e inclusive por motivações egoístas, né? Não, eu trabalhei. No livro eu costumo dizer o seguinte, qual foi eles precisavam de uma empresa de fachada, então o que eles fizeram? Convidaram pessoas para serem diretores, por isso que eu digo no livro, a Gol era
uma tribo com caciques e poucos índios. Então, o que você fazia? Pô, era um zoológico. Você colocava numa sala, pô, o cara dirigiu 7 jornais, ele fez, pô, uma série pro Fantástico, o outro foi correspondente da Globo na Itália, montou o G1, o outro foi presidente da Associação Brasileira de Propaganda, ou seja, nós éramos vacas de presépio para as visitas. Sim, eram os nomes que eles precisavam era a fachada. Para ter Então, assim, a questão durante o período que eu estava lá, por exemplo, os contratos que foram feitos de fachada, inclusive com a Oi, eu não tinha acesso aos contratos. Eu tive acesso a um contrato anos depois. Então não existia, o próprio Suassuna, ele falava, olha, é proibido fazer negócio com o governo. Mas na verdade se fazia. Na verdade, o governo que fazia o negócio, na verdade. O governo que colocava na cara do gol o próprio filho dele para negociar. É curioso, mas é verdade que o filho do Lula trabalhava no zoológico, ganhava R$600 antes de ir para Oi, toda essa história. Isso é real? Então, eu sei também pela mídia, porque isso foi anterior a 2009. O que acontece o que se passa de maior é o seguinte: existia, a gente se lembra na época que teve a divisão para exploração da área de telefonia no Brasil. O que acontece? Existia a lei de outorgas, onde se você era concessionário de uma determinada região, você não pode pegar e comprar outra. Na época não era a Oi, era a Telemar. E o que foi feito é que existia a restrição a que a Telemar comprasse a Brasil Telecom. Isso já foi explorado com vários jornalistas, Reinaldo Azevedo, Lauro Jardim. Existia essa restrição. Mesmo assim, a Brasil Telecom, a Oi investe mais de 200 milhões, dá de sinal na Brasil Telecom e faz um negócio em torno de 5 bilhões a compra com o dinheiro do BNDES. A partir daí, começa a jorrar dinheiro na Game Corp, na Play TV. Que é do Lulinha, né? Exatamente. E são assinados 2 contratos de fachada. Um com um cara que é meu amigo, eu gosto muito, não teve a ver com ilícito, que é com Cid Moreira, em que eles fazem um portal de voz da Bíblia com a Oi. Como funcionava? Você ligava e você ficava ouvindo. Só que detalhe, a Oi ganhava com esse serviço em torno de 100, 400, 800 reais por mês. E pagava 600 mil durante 4 anos. Então esse contrato é um contrato de 29 milhões e 600 mil reais. Paralelo a esse, foi montado um portal de SMS, envio de SMS, Clube de Saúde e Beleza. Esse daí, eu mostro relatórios, esse nunca teve cliente nenhum. A Oi pagou mais de 25 milhões durante 4 anos. Era um projeto piloto, né? A Oi pagou que loucura, hein? Mais de 25 milhões. Para não desconfiar, eles colocaram também na Vivo e na TIM. A Vivo e a TIM pagaram 16 mil reais por 4 anos desse projeto. A Oi pagou 25 milhões. Porra. Então, o que aconteceu foi, e eu afirmo, que em contrapartida, a medida provisória do ex-presidente Lula para a mudança da lei de outorgas, que permitiu a Oi comprar a Brasil Telecom, criou-se o quê? Vários contratos milionários. Então, por exemplo, a Oi, nesse período, só por esse projeto chegou a 66 milhões. Todas as cifras que eu estou falando são relatórios da Polícia Federal e da Receita Federal. E, obviamente, a Play TV também recebeu 82 milhões, ou seja, foi muito dinheiro. Qual que é a somatória? Desculpa, mais de 400. O livro eu tenho uns 300 milhões em relação a projetos, que todos eu provo que não são projetos de fachada, que não tiveram contrapartida de serviços. Então, até legal em relação à tua pergunta, não existia ninguém trabalhando durante 4 anos no portal de voz da Bíblia. O Cid Moreira me ligou semana passada, a gente ficou 1h30 no telefone. Aí eu falei, Cid, você ganhou 800 mil para você fazer as novas gravações da Bíblia? Aí ele, não sei imitar o Cid Moreira, se ele souber. Filha da puta. Aí ele chegou e falou para mim, Marco, eu sempre gravo e tá no livro, no meu estúdio particular. E nessa época o Cid ainda tinha um problema com o advogado dele. Ele falou, Marco, o que eu deveria receber, que era 40 mil, tinha um desconto de uma ação pro advogado, ou seja, o Cid não recebeu nada disso. Que merda. Entendeu? E o que eles faziam? Tocavam esse dinheiro, fizeram uma rede de distribuição desse dinheiro para
uma empresa do Calil que chama PDI, do Fernando Bittar, que é a Cosquim, e a G4 do Fábio. E vários casos, por exemplo, o desenvolvimento de aplicativos. Tem um aplicativo chamado, isso na imprensa ninguém nunca falou, eu vou dizer agora, um aplicativo chamado Mosqueteiro, que o Suassuna chamava de Mosqueteers, de mensageria. O Jonas pagou 2.800.000 para a G4 desenvolver isso. O Fábio, o Lulinha, contratou o amigo dele chamado Rafael Leite, que desenvolveu por R$20 mil. Então foi uma lavagenzinha de mais de 2.800.000 reais. Então todos os negócios eram baseados assim. Porque qual a lógica para entender? O Fábio, o Lulinha e os irmãos Bittar precisavam o quê? Dessa fachada que era um empresário, que eles achavam que era milionário e tinha perdido todo o dinheiro da Bíblia, para gerar vários e vários negócios que são narrados aqui. E fizeram isso. Puta esquema, meu. Um esquema. Puta farra. Uma coisa que chama atenção. Um esquema maravilhoso. Esse lance da Oi aí com um contrato de não sei quantos milhões, a discrepância do contrato da Vivo e das outras empresas não chamou a atenção de ninguém isso daí? Então, o que acontece é que eles pegaram projetos que teoricamente, a Bíblia do Cid Moreira, o Cid tem um super nome. Colocaram o Cid Moreira, um senhor. Porra, o Cid Moreira cabulando. ícone do jornalismo. E aí você fala, espera aí, a Bíblia vendeu 20 milhões de CDs. O Cid Moreira, ele falou na Lava Jato? Não, né? Ele não, tadinho. Coitado. Eu não fiz nada. Assim, Cid é um cara super idôneo. Tá lá na jacuzzi dele, tadinho. Não, e essa semana ele falou pra mim, ele falou, Marco, eu sou grato. Ele tomou a maior volta milionária, mas ele falou, sou grato porque eu consegui divulgar a Bíblia. Esse é o objetivo dele. Então maravilhoso. Ele falou isso. Então, o Cid tá com 91 anos. Ele tá um menino. Então, foi feito isso. Assim, esse outro contrato, olha só, eles pegaram 1.200.000 e colocaram durante 4 anos recebendo mensalmente. Aí dividiram na balança, metade na Bíblia, metade nesses clubes de SMS. Contratos que poderiam ser rescindidos a qualquer momento, que não tem lógica comercial. E que, como eu falei, teve um mês lá que eu vi uma planilha, a Oi faturou R$170, ou seja, dava um almoço para poucas pessoas. E mesmo assim ela pagou 600 É muita grana. Cara, e você sabe que esse escândalo, ele tá em voga, eu pelo menos sob as luzes do holofote, desde 2006, né? Por ocasião da reeleição do Lula. Tem entrevista do ex-presidente falando sobre isso e tal. Nessa época eu acho que ele cunhou a expressão Ronaldinho dos negócios para se referir ao próprio filho. E eu queria saber se no livro você aborda a investigação que foi feita pela Procuradoria-Geral da República e por que ela foi arquivada. O que aconteceu com esse livro? Eu quis focar o que eu vi e o que eu ouvi. Eu faço menção a alguns assuntos que realmente são importantes. Mas não foi como investigativo, assim, de... Não, porque o que esse livro traz são bastidores. O que realmente aconteceu e como é que eles se relacionavam, entendeu? Então eu não quis, assim, trazer o que foi publicado pela imprensa e que eu não tinha o conhecimento. Teve muita matéria na Folha, na própria Veja, que fizeram um dossiê. Agora, vamos então, mas sempre ficar, porque agora tem esse negócio de fake news e tal, aí você já não acredita muito no... Sim, mas ele tá no bastidor, e é uma coisa que é bem maravilhosa. Então, mas aqui tá muito bem documentado, porque tem e-mail, tem planilha. Sim, sabe o que a gente quer saber no próximo bloco? A Ferrari que teve o acidente lá na Marginal e aquela festa maravilhosa no barco do Lulinha com mulheres espetaculares. Não sei, queremos saber se é fake. Aquilo é fake. Não é, não. Aquilo não pode ser fake. Não é o Lulinha. Porra, o barco é do Emílio. É você. Você sente o rico. Vai discutir com o cara. É o Emílio Tutinha. Não é, não. Aquele barco, esse é que é o negócio, né? Porque você tem tanta informação. Porque esse papo já existe há muitos... o Lulinha, tá, não sei o que. Mexe com a fantasia. Mas ninguém nunca provou nada. Agora, eu não sei se é porque a investigação ainda vai ser um desdobramento dessa Lava Jato, dessa coisa toda, esse negócio que não acaba nunca, ou se realmente
Se realmente e é importante não confundir coisa. Os filhos, né? A gente tá falando da Aletheia, tal, do Lulinha, tem também a Zelotes, pegou o Luiz Cláudio, lembra? Aquela operação que tava investigando fraude no CARF, é aquele caso, é porque é engraçado aí, todos os estudantes vão se identificar com isso, né? O cara fez uma consultoria, recebeu 2,5 milhões, viram só texto de Wikipédia, né? Muito maravilhoso. Bom a lição de casa mais bem paga da história. É uma história. A gente gosta também, mexe com a nossa fantasia. O livro tá aqui. Esse livro não tem. Tá vendo aonde? Então, ele tá através do site. Não, Atibaia a gente ainda não chegou. Ele tá na Amazon como e-book e ele se tornou em uma semana o e-book número 1 da categoria já dele. tem o e-book na Amazon. Já, ele é o mais vendido em biografia política. Ele é o número 1. Então você pode entrar lá, amazon.com, chama-se Sócio do Filho. É o nome do livro, você pode baixar lá. Marco Vitali tem e-book e o físico tem... Então, tá no site, www.sociodofilho.com.br e é uma rede super importante de livrarias no Rio, que é a Livraria da Travessa. Então... Cara, que espetacular, Emília. Tem aqui uma citação de Cid Moreira no livro, cara. Isso foi dizer a verdade e ficar mal com os homens, tem muita coisa mentir... Jonas Suassuna. O cara abre com Milan Kundera, Insustentável Leveza do Ser. A sua sorte é que o Lula não gosta de ler, né? Ele só é bom do Twitter agora. Tem bastante imagem também. Eu falei, só sei ler as figuras. Tá muito bem documentado aqui. Muito bem. Se você tiver pergunta, @programa Pânico. O Marcos Vitali tá aqui com a gente hoje. Marco Vitali, jornalista, lançou o livro Sócio do Filho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias aqui desse livro na programação da Jovem Pan. Let's go! This is muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presença ilustre nesse programa, está aqui o Marco Vitali, jornalista. Ele lançou o livro Sócio do Filho. O livro foi editado por ele mesmo. As editoras, não se sabe por que, não se interessaram, mas ele lançou, está na Amazon, amazon.com. Você entra lá, você tem o e-book no site da Amazon, ou então você entra no site sociodofilho.com.br e o Instagram do Marco é Marco A Vitali. Marco A Vitali. Bom, eu gostaria de dar uma passada no negócio, porque o negócio é meio complicado. Certo. O negócio é meio complicado do jeito que a gente tem que dar uma explicar para o afegão. Não, a gente tem que explicar pra gente mesmo, porque a gente... Eu não sei se os ouvintes se lembram daquela época que falavam, não, o Lulinha é sócio de tudo. Mas o filho do Lula. O Marco, que está aqui, trabalhou numa empresa no Rio de Janeiro, que era uma dessas empresas que tinha o sócio, não era o Lulinha em si, era o Suassuna. Sim, mas... O Lulinha não aparecia como sócio dessa empresa. Era apresentado como sócio... Mas não no papel. No papel, não. Não no papel. No papel, não. É que nem o sítio de Atibaia, Sim. O apartamento. Ele tinha um sócio, mas ele era o cara que... Articulador. Mas como é que você sabe isso? Por falar ou tem prova disso? Esse é que é o negócio. Assim, ele sempre foi apresentado como sócio. Então, para todos os convidados, para executivos, e na verdade o Lulinha, ele abria as portas. Eu vou dar um exemplo aqui. O Jonas criou uma biblioteca digital chamada Nuvem de Livros. A Nuvem de Livros, ela estava buscando uma parceria com uma operadora de telefonia. O Khalil Bittar, sabedor que o Lula estaria indo para a Espanha encontrar o dono do Santander e o presidente da Telefônica, ele coloca o Jonas para pegar carona na comitiva do Lula na Espanha. Uhum. O Lula chega pro presidente da Telefônica e fala o seguinte, olha, esse daqui é o Jonas, só não sei imitar também aí o Lula. Esse é o Jonas. Esse é o Jonas, meu amigo. Aí Jonas. falou, olha, esse daqui é o Jonas. Fudido, pô. Ele tem uma tal de biblioteca digital, você tem que avisar pros teus caras no Brasil para fazerem negócio. Aí o que acontece? O presidente da Vivo aqui, inicialmente ele não abriu as portas, mas recebe um e-mail que está no sócio do filho, dizendo que, fazendo o agendamento de uma reunião, e ainda brinca, será um prazer receber Jonas, você, pro Khalil, né, e o Lulinha.
Ele ainda escreveu assim, o e-mail está aqui também no livro. A partir daí foram gerados 40 milhões de reais de negócios durante os anos em que a Nuvem de Livros teve com a Vivo. Tá? Tem fotografia. Isso existiu, essa nuvem de livros? Existiu. Funcionou. Existiu. Isso, a gente pode falar que foi um tráfego de influência, mas não foi, não tem ilícito, pelo menos que eu conheça em relação a isso. Ilícitos tem e machucaram o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro, ele tá, eu sou carioca, eu sou meio carioca e meio paulista, metade da minha vida eu passei aqui. Mas o ilícito, ele pegou principalmente a área de educação, saúde do Rio de Janeiro. Então vou dar um exemplo aqui que... Porque até então, se eu sou um cara, eu vou falar com você, você tem uma empresa. Eu falo, tem o Daniel Zuckerman. Sim, cara legal, trabalha comigo há um tempo. A empresa privada, não tem problema nenhum. Faz parte da negociação. Isso aí é networks, né? Você pega um cara e faz... Sim, na Nuvem de Livros, sem dúvida. Quando a gente fala de operadora de telefonia, a gente tem que lembrar que é uma concessão pública. Então, a partir do momento que um ex-presidente está falando com um presidente de uma telefônica na Espanha, que é acionista da Vivo, que tem uma concessão pública aqui, aí a gente tem que ficar com o pé um pouco atrás. O Lula, no caso, era o lobista do negócio, né? Mas o Suassuna nunca assumiu isso. Ele se vangloriava de nunca ter precisado da ajuda do ex-presidente. Miguel dele. Mas, de fato, ele sempre precisou. Vou te dar um outro exemplo aqui. Foi realizado no Rio de Janeiro um projeto chamado Conexão Educação, junto com o nosso famoso Sérgio Cabral. Um projeto que custou 93 milhões e 700 mil aos cofres públicos do Rio de Janeiro. Presta atenção nesse número. Era para ser implementado um controle de frequência, tá? O garoto tem uma carteirinha, tipo um cartão de crédito, passa pelo leitor. Se ele não vai à aula, dispara um SMS para o telefone do pai ou responsável. Esse projeto, 93,7 milhões pelo Cabral, foi assinado com a Oi e terceirizado para, obviamente, a Gol Mobile, que era a empresa do Suassuna, do Fábio e dos Bittar, na teoria. Que na prática, porque na teoria ele não estava no papel. O Suassuna tá. O Suassuna tá, mas assim... O Suassuna é o testa. É o laranja. É o laranja. Mas o que aconteceu com esse projeto? Esse projeto era para ser implementado em 1.591 escolas. 1.591 escolas. Ele foi implementado em 38. Putz. 38. Mas não entendi qual que é a tua função no jogo lá. Porque um empresário, outro negócio. O que você fazia lá, meu? Eu pegava os e-mails da galera. Esses contratos, eles foram anteriores à minha chegada. Por isso que eu sempre falei que a questão é investigativa. Eles foram assinados em 2008. Eu cheguei em outubro de 2009. Só para dar uma cronologia aí, Zuckerman, é o seguinte, a Game Corp, ela começa em 2004, né? Tinha capital social de Empresa do Lulinha. Empresa do Lulinha. Tinha capital social de 10 mil reais e logo depois salta para 6 milhões e meio com o aporte que ele falou da Telemar. Que era um negócio injustificável. Você falou que ele era mesmo monitor zoológico, é verdade, e ele dava aulas, para complementar a renda, ele dava aulas de informática. Aí do nada o cara abre 7 empresas de tecnologia. Ronaldinho dos negócios. Ô Marco, e como que você teve acesso a esses e-mails e tudo mais? Então, esses contratos, eles não eram falados dentro da empresa. Nós víamos que tinha um fluxo enorme de grana, entendeu? Não tinha negócio, mas a empresa era rica, é o que narra no livro. Eu só vim a ter acesso, por exemplo, esse contrato do Conexão Educação, eu só tive acesso a ele examinando o quê? Um relatório do Tribunal de Contas do Estado. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, e olha que a maioria dos conselheiros foram presos, né? Tiveram operações no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim detectaram, por exemplo, envio de SMS, um prejuízo de 15 milhões. E mesmo não tendo sido implementado nas escolas, como eu te falei, de 1.591, só 38 viram depois de 2 anos do projeto, foi pago 93 milhões e 700 mil. Então, assim, por que o governo do Estado do Rio de Janeiro pagou por um projeto? E aí vem, de novo, esse contrato é anterior. Eu fiquei recluso quase 1 ano estudando isso daqui, investigando. Aí eu pego o relatório que é público, do Tribunal de Contas do Estado. Aí vejo que internamente o documento que serviu para o termo de referência, ele é um modelo de Word utilizado pela Gol.
E aí eu leio uma frase que fala o seguinte: o projeto tem que ser implementado em XX dias. Os caras nem se deram o trabalho de preencher, tá lá. Era um modelo, Era um modelo. Ou algarismo romano, talvez. Esse e-mail você teve acesso a esses prints aqui de e-mail? Você... Não, então, alguns deles eu fui copiado, entendeu? E outros eu fui atrás em relação a pessoas que tinham recebido. Você fazia o que exatamente na isso que eu empresa? quero saber. Como eu tinha histórico em jornais, eu tinha que fazer negócios, e aí negócios não como eles faziam. Não, eu não entrei nessa, eu moro de aluguel até jornais, hoje. Né? Com jornais. Só que na prática a gente não fazia muita coisa. Então, por exemplo, um dia um diretor chegou pra mim, desculpa até a palavra, falou: Marco, você é o otário da vez. Aí o Ricardo Machado, que era o diretor de tecnologia, eu falei: mas por quê? Aí ele falou: pô, porque aqui é aluguel de bunda, é pra você ficar sentado, entendeu? Que susto. Então, é verdade. Opa! Pra você só fazer figuração. Figuração, porque imagina, por exemplo, lá na empresa tinha um restaurante, o Jonas sempre teve um chefe de cozinha e ficava os diretores. Então tinha dias que falava assim: pô, olha, o Jonas quer que todo mundo almoce. Pra quê? Pô, pra ele poder chegar na mesa e ficar. Era a fachada que ele precisava. Como, por exemplo, uma outra estratégia da empresa, da Go Mobile, era fechar aplicativos para veículos de comunicação através de permuta. Pô, tu chegava lá, cara, eu via pessoas que chegavam a primeira vez e falavam: pô, resolveu a vida dele, ele vai ficar rico. Porque o discurso era de uma grande empresa. Mas os negócios que sustentavam a empresa eram negócios fraudulentos. Não existiam. Então, mas tem essa Game Corp. Essa empresa eu já ouvi falar da Game Corp. Ela fazia parte dessa... Não. É uma outra coisa, é uma outra empresa. A Gol, Emílio. São várias e várias empresas. A Gol são várias empresas sem funcionário, com movimentações milionárias. Por exemplo, isso tudo em telefonia. Não só em telefonia. Por exemplo, eu contei aqui que eu Tecnologia? Não, eram contratos obtidos através dessa influência. E às vezes não existia negócio. Por exemplo, essa empresa PJA, ela faturou 19.956.000. Nada, não teve nada. Era um projeto chamado Banco Banca, que nunca saiu do papel. E ele tinha como sócio os donos do Banco Cruzeiro do Sul, que foi fechado e, obviamente, com denúncias, e também está sendo apurado, porque tinha carteiras fictícias de crédito consignado. Então você vê, eu trabalhei numa empresa que eu nunca vi um negócio desse Banco Banca, que seria terminais bancários em banca de jornal. Vocês também nunca viram um terminal bancário dentro de um... Era só um projeto. Um projeto e lógico, né? A segurança que a gente tem no Brasil, se colocar um terminal do lado do jornaleiro... Pô, se fosse só na empresa, né, Emílio? Eu acho que eles levaram isso também, esse conceito pro poder público, né? Vamos falar aí do trem-bala, né? Lembra do trem-bala que ia ligar São Paulo, Rio de Janeiro na Copa de 2014, sim, né? Estamos esperando até agora, consumiu R$1 bilhão. E o fura-fila do Pita que tem. Nossa, pior ainda, se inspiraram nele e fizeram uma coisa maior ainda. Mas isso aqui é loucura, né? Agora, loucura. o que eu acho genial, tudo dentro, lógico que os caras estão roubando, que é absurdo, mas os caras criam aplicativos ou ideias que, tem uma reunião de criação para fazer isso, né? Vamos criar um negócio para telefonia, porque você acompanhava também isso, você via os caras bolando as reuniões, por exemplo, que é uma fachada, então o cara tem que fazer aquilo acontecer, né? Tem um caso que é escabroso, por exemplo, com o Eduardo Paes, com o município do Rio de Janeiro. Existe o serviço de atendimento ao cidadão, que no Rio é chamado de um 746, tá? Quem foi chamado para implementar um 746, novamente a Go Mobile, que era a empresa que o Calil, que o Fernando e que o Fábio Lulinha diziam que eram sócios. Então eles fazem várias reuniões com o Eduardo Paes e vão implementar, unificar todos os telefones de atendimento da prefeitura num 746. Só que aí, depois de feito isso, base da maracutaia, como é que entra o dinheiro? Então, por exemplo, eu estava na reunião na prefeitura do Rio de Janeiro com a Casa Civil, onde a Oi foi chamada para dizer como receberia. Como é que foi feito? A Prefeitura do Rio tinha uma ata de preço para pagar 5 centavos por SMS enviado. Só que o negócio envolvendo Suassuna, Lulinha e os Bittar, a lógica é diferente. Colocaram, por envio de SMS,
um contrato da Oi a 39 centavos. Ou seja, 8 vezes mais, e era um contrato de minuto de voz. Tribunal de Contas do município, e o livro aqui narra com detalhes e prova isso daqui. Ou seja, o município do Rio de Janeiro pagou por SMS 8 vezes mais. Não satisfeitos, e como funcionava? Tinha uma reunião no gabinete do Eduardo Paes, e se combinava o seguinte: olha, vamos pagar a Gol 1 milhão. Só que na hora de ver o relatório real de SMS, tinha sido disparado uma quantia que era para... Isso é caso real, 73 mil reais. Mas, pô, tinha que pagar 1 milhão. Então, o que foi feito? Emitiram uma nota de 1 milhão e 21 mil para um serviço prestado de 73 mil. Ou seja, em uma única nota fiscal, que está aqui, o Rio de Janeiro perdeu 946 mil reais. E coisas absurdas. Então, cada vez que a prefeitura ia liberar 1 milhão, 1 milhão e meio, eram fraudados, como eu coloco aqui, todos os contratos. E como é que funcionava? Eu fazia o atendimento de negócios, de outras operações que não tinham ilícitos. E todas elas eu passei para a Polícia Federal, para o Ministério Público e para a Receita. E especificamente o relatório do 1746 passava por mim como diretor comercial. Então a Oi cobrava que eu enviasse para ela um relatório fraudado. O que eu fazia? Mandava o real. A Oi me cobrava o relatório, falava: olha, eu tenho que faturar 1 milhão. O que você está mandando vai dar 68 mil, vai dar 73 mil. E eu não fraudava os relatórios. Então o que faziam? Eles, financeiro com financeiro, emitiam as notas. E um absurdo, a saúde do Rio de Janeiro, e um dos motivos de eu ter feito esse livro e estar fazendo tudo isso, assim, você liga a televisão, você vê criança morrendo no ônibus, pulando de hospital em hospital. Para fazer essa maracutaia, essa negociata, tiravam verba da saúde para pagar um SMS 8 vezes mais caro. E, por exemplo, 2012 se pagou 13 vezes a mais do que foi disparado. Ainda funciona esse serviço? O que aconteceu? O que aconteceu com essas empresas? Então, a Gol, ela sai fora, e inclusive a gente narra aqui a rasteira do Eduardo Paes. Por quê? Era reeleição. E o Lula, na popularidade que ele tinha, o Eduardo Paes queria ele no programa como teve. Então isso foi uma contrapartida. Depois que passou a eleição, tiraram isso. Esse negócio especificamente rendeu em torno de 11 a 12 milhões. E por isso que a gente vai somando, eu acho que tem 200, 300 aqui. Vou até depois somar. E eles dividiram isso entre duas empresas. A Central de Atendimento, a Contax, que fazia o atendimento telefônico das reclamações, e a Oi. Aqui traz um e-mail do presidente da Contax comunicando ao Jonas e dizendo: olha, fizemos o termo aditivo do contrato com a prefeitura na sede da Gol. Então tá o e-mail aqui também. Então eles ganharam dinheiro de todo lado, seja com a Oi, com a Vivo, através de concessões, que são concessões públicas, ou através do governo do estado do Rio de Janeiro e do município. Quando o Lula, ainda presidente, vinha para o Rio de Janeiro, era preparado pelo Calil Bittar e pelo Jonas Suassuna uma lista de cobranças. Inclusive, o próprio ex-prefeito do Rio de Janeiro disse que o ex-presidente não podia ser cobrador de negócios da Gol, mas era... Isso eu tenho documentos como esse, passei para a Lava Jato. Ou seja, envolvimento pessoal do ex-presidente. Então. Sim. E a gente fica preocupado com as empresas, igual a Odebrecht. Será que a Vivo, a Oi, todas essas empresas, elas também sabiam de tudo isso, ou elas entravam no bolo e compravam o negócio? A Vivo, especificamente, eu não acredito um envolvimento tão grande. Foi mais, na minha opinião, e pelo que eu levantei, foi mais uma questão de influência política mesmo. Mas a Oi, ela totalmente teve vinculada e favorecida através de uma medida provisória. Que, de novo, assim, o que está sendo falado aqui no programa, e pela primeira vez dessa forma, tirando algumas esporádicas reportagens, é o seguinte: eles macularam a história desse país. Eles foram e roubaram cofres públicos. Eles usaram a influência do ex-presidente. E ninguém pega eles.
Eu tenho até uma pergunta de lifestyle sobre isso, né? Uma nota uma nota mais leve aqui, porque a gente fala muito no Triplex lá do Guarujá, aí tem o sítio em Atibaia também. Me chamou a atenção um capítulo aqui do seu livro, Marco, que é a Ilha do Lula, né? Leu um pouquinho aqui, ó. Na mansão construída pelo dono da Gol, na Ilha dos Macacos, foi instalado um bangalô presidencial para o ex-presidente. E aí ele relata até que algumas pessoas, sabendo da história, passavam por lá proferindo xingamentos em direção à ilha. Conta pra gente da ilha, porque todo mundo conhece o sítio, conhece o Triplex, mas a ilha nem eu sabia. O Suassuna, ele comprou uma ilha que já tinha uma casa de pescadores e pela imprensa, eu não tive acesso direto a isso, gastou em torno de 3 a 4 milhões na reforma dessa ilha. Os arquitetos já deram depoimentos que a maioria desses pagamentos foram em dinheiro. E tinha, nem sei quantos bangalôs aí, quantos quartos, e um foi colocado como presidencial. Só que o Lula era muito chamado para ir para a ilha, queriam que ele fosse, mas ele não frequentava. Ele passava com um barco de amigos, ficava lá, bebia com o pessoal e ia embora, porque queriam que ele pernoitasse lá. Queriam comprometer o Barba. Piadinha, essa ele não entrou. Essa ele não caiu. Só no pedalinho. Essa é do vôlei. Só que a Ilha Grande, onde fica essa residência, ela é uma passagem de barcos. E os caras turísticos começaram a dizer, inclusive tem em redes sociais, que aquela era a Ilha do Lula. E acabou com o sossego do Suassuna, porque todo mundo que passava por lá falava, olha, essa é a ilha do Lula. E aí todo mundo começava a xingar, é ladrão, ladrão, e tirava o sossego da o Lewandowski no avião ontem. Mas isso aí falaram muito também. Qualquer lugar que você ia pra Miami, falava, o Lula tem uma patente. do Jordão tinha casa. O Lula tinha. Mas você sabe que é engraçado isso? Porque, porra, você vê, né? Isso é coisa de gangster, né? É um esquema mafioso, é um esquema de... E a vaidade desse cara, desse Suassuna, de querer estar próximo do presidente de qualquer jeito. Onde fez uma ilha pro cara. Onde tá o Suassuna? Então, eu não tenho notícia desde que teve a Leteia. Que inclusive... A Leteia qual foi? Então, a Leteia foi no dia 4 de março e ela ficou muito conhecida porque teve a condução coercitiva do Lula. E busca e apreensão, né? Que foi onde deu a maior treta. Né? Em vários lugares, inclusive na empresa, na Gol. 24ª fase da operação, 2016. E o que acontece é o seguinte, uma semana antes de acontecer a Leteia, isso de novo foi relatado para a Polícia Federal em Curitiba, os diretores, 3 diretores especificamente, um deles que era o Roberto Baense, da Nuvem de Livros, o outro que é a Caixa Preta, que sabe de todas as maracutais, que é o diretor financeiro Alessandro Sargentelli, e o diretor de TI, que é o Ricardo Machado. O que eles fizeram? Começaram a fazer o que no livro eu chamo de Operação Salve-se Quem Puder. Pegar todas as provas e guardarem numa sala, que é uma sala, eu coloquei até a foto para vocês verem aqui, é uma sala luxuosa, não tem nada de compartimento secreto. Porque no andar térreo tinha a sala 1, que era pequena, a sala 2, a sala 4 e a sala 5. Entre essas, um corredor e uma grande sala, que era a sala 3. E começa a movimentação. Uma das ocasiões eu estava passando e vi a porta aberta, e aí falei, espera aí, eu vou entrar para poder dizer que eu vi os documentos lá. Eu entrei e abri, tinham 2 pessoas do financeiro trabalhando e era ocultação de material. Mas Marco, como que você explica que uma semana antes você acha que os caras tiveram um aviso que ia rolar? Então, tem uma pergunta que eu não sei responder. Passarinho contou? O que acontece começam a apagar as câmeras da empresa. Inclusive eu fui chamado por um desses diretores, que eu chamo de xerife da operação Salve-se Quem Puder, que é o Roberto Baense. E o Roberto me chama na sala dele e fala o seguinte, estava com outro diretor de TI, com outro cara, e falou o seguinte, Marco, queremos compartilhar com você aqui uma decisão. Eu falei, que decisão? Nós estamos pensando em apagar as câmeras da empresa. Eu falei pra ele, Roberto, você já matou alguém? Aí ele, o momento é sério. Eu falei, não, você já matou alguém? Se você matou, não me conta, cara. Você quer apagar as câmeras da empresa? Isso é crime, ocultação de prova, e todo mundo vai preso aqui. Eu falei, eu vou sair agora da sala e eu não quero saber o que vocês vão decidir. E eu saio.
E aí chega o rapaz de informática e fala o seguinte: Marco, por ordem do Suassuna, nós temos que trocar os HDs dos diretores. Os notebooks eram meus, eu falei, os meus não vão ser trocados, tanto é que eu espelhei, apresentei em Curitiba. Então, eles fizeram... Esses documentos são tudo do seu notebook, que estão no livro? Sim, e outros que eu apurei, Emílio. Tá. Aí eu fui atrás, 1 ano isso. Tá. E aí o que acontece? Vem a Operação Aletheia, os agentes que estavam fazendo a operação foram na sala 1, na sala 2, na sala 4 e na sala 5. No corredor que dá para a sala enorme da sala 3, eles perguntam para o rapaz que estava conduzindo os agentes e pergunta: o que tem aqui? Aí o rapaz falou: aqui é uma sala de reunião, a sala 3. Estranhamente o agente diz o seguinte: olha, essa empresa tem muita sala de reuniões, a gente não vai entrar nela. E não entraram na sala onde tinha toda a documentação, todos os contratos de gaveta, os HDs dos diretores que ocultaram, estava lá. Inclusive, um desses diretores que eu falei que estava organizando a ocultação de provas, chegou na minha sala e falou o seguinte: eu tinha uns relatórios sobre projetos na minha sala. Falou: Marco, o Jonas mandou colocar os teus relatórios na sala 3. E eu tenho um jeito que talvez vocês estejam percebendo. Falei: meu irmão, não vou colocar. O Jonas vai pegar os relatórios na minha sala. Aí ele volta e fala: olha, falei com o Jonas mandou colocar na sala 3. Falei: Roberto, deixa eu te explicar agora didaticamente. Eu não vou colocar nenhum material meu na sujeira da sala 3. E eu não coloquei. E eu recebo um e-mail, poucas horas antes da Aletheia, de 3 diretores dizendo o seguinte, que era para eu colocar os meus materiais na sala 3. Obviamente eu não coloquei. A Polícia Federal chegou na minha sala, pegou, tinham várias pastas de relatórios, olhou todos e não apreendeu nada na minha sala. Entendeu? Então, eu tenho uma pergunta que eu não sei responder. Como é que uma operação dessa envergadura não entraram na sala 3? E, novamente, passei para a Polícia Federal, para o Ministério Público em relação a Você não acha que talvez talvez fosse café pequeno em relação ao Odebrecht, as grandes maracutaias que teve, os caras falaram, não. Mas eles estavam vasculhando toda a empresa. Toda a empresa. Inclusive, assim, é um absurdo, por exemplo, tinha o HD do Lulinha, ele estava embrulhado com uma folha A4 escrito Fábio Luiz. E estava numa bancada da área de informática. E os agentes passando de um lado para o outro não viram. E, de novo, tudo que eu estou falando já está em Curitiba, está na Lava Jato. E não viram. Aí Você deu depoimento lá para o Moro? Não. Não, porque o Ministério Público? Não, porque o que eu dei foi para o Ministério Público do Rio de Janeiro, que mandou para Curitiba. Eles compartilharam. E, Emílio, como é que funciona? Isso é uma estrada de via única. Eu passo as informações e eu não recebo de volta. E em Curitiba, primeiro a PF teria que investigar. Acredito que as gravações, meus depoimentos já foram para a Justiça, para o MP lá de Curitiba, entendeu? Então, esse rapaz pegou e escondeu o HD. Ou seja, ali eu falo que a Gol era um circo de variedades. É incrível, as pessoas fizeram ocultação de prova, ali parecia que eles não tinham noção do que estavam fazendo, e eu tinha noção. Tanto é que o Jonas era ruim ele olhar pra mim e ver que tinha alguém dentro da empresa que não acreditava nele. Ô Marcão, eu tava pensando aqui com a minha cachola, me dá um medo de ter uma amizade com você, trocar um WhatsApp, mandar um áudio, não dá pra gente não ter uma amizade com você. E também, cara, na boa, depois de você abrir tanto aqui essa caixa preta, você não fica com a toba na mão, desculpa falar o bom português. Perguntaram onde tava o Suassuna, ele tá de tocaia ali. Você sofreu uma ameaça, tá na recepção. Isso tem aqui no livro que o Morgado mesmo citou. Sim, como é que tá aí seu esquema de retaguarda? Tem uma coisa interessante, eu fotografo comunidades de risco do Rio de Janeiro, e quando o tempo vira, quando tá com tiroteio, é onde eu vou. E o pessoal fala, pô, corajoso, não sei o que. Era viciado em adrenalina. Não. Tim Lopes, só para recordar. Não, você falou a palavra certa. Tim Lopes, você lembra, né? A senha. Não. O que acontece, às vezes tem fotógrafos que estão começando, que chegam e falam o seguinte, pô, Marco, eu queria contigo, por causa da adrenalina. Eu falo, meu irmão, fotografia não tem a ver com adrenalina. Não tem a ver.
Quando eu tô nesses ambientes, eu tô em paz. E eu tô em paz escrevendo o livro. Tiveram 3 situações aqui. Uma, inclusive, semana passada. A primeira, o Suassuna, depois que ele pede para eu sair da empresa, ele manteve trabalhando em casa, recebendo salário, e ele ia lá para me monitorar. E uma das vezes ele chegou e falou: olha, quer saber de uma coisa? Eu já tive busca e apreensão na minha casa, na minha empresa, eu não tenho mais medo de ninguém. Pode vir qualquer pessoa, pode vir um jornalista ou você. Quem vier vai levar um tiro na testa. Obviamente eu peguei e fiz o registro disso. O segundo foi um advogado do sítio Atibaia, que estranhamente, 5 horas da manhã, eu recebo uma mensagem com uma historinha que a moral era: quem abandona os amigos vai pro inferno. Do meu jeito, eu respondi para ele, e aí ele manda assim: Campinas o aguarda. Aí eu falei: eu vou até o final. Fui para Campinas, ele não apareceu, entendeu? Avisei que eu ia, ele marcou comigo, sabia qual era, e ele sumiu. Calma aí, como aí? Não entendi a senha. O que é Campinas? O encontro uma fazendinha, o Calil Bittar, não, o Calil Bittar é de Campinas. Ah, tá. Os caras foram no fazendinha. Tudo tá perto, tudo tá perto de Campinas. Não. E ele me mandou esse recado. Até uma historinha que ele... Tinha um homem, até pra vocês conhecerem, um homem, um cavalo e um cachorro. Estavam andando, os 3 morreram. Aí eles estavam andando, viram um lugar muito bonito, falaram, tinha uma pessoa e o homem falou: olha, posso entrar e beber água? Ele ia entrar, o cara barrou o cachorro e o cavalo. E aí ele vai andando, ele falou: olha, eu não posso matar minha sede e deixar meus amigos com sede. Aí andou mais um pouco, tinha um lugar simples, entrou e conseguiu beber água. E aí ele perguntou: vem cá, que lugar é esse? Aí ele falou: aqui é o céu. Aí ele fala: pô, mas no lugar anterior tinham dito que era o céu e barraram meu cachorro e meu cavalo. Aí ele falou: não, ali é o inferno. Só que a gente deixa eles falarem que é o céu porque quem abandona os amigos vai pro inferno. Uhum. Aí, beleza. Aí eu respondi pra ele, falei: pô, realmente, quem abandona os amigos fica a pé e leva uma mordida do cachorro. Aí ele pegou e me manda isso, falou: Campinas o aguarda. Aí eu falei, depois de 3 dias ele mandou isso, que pô, conversa de WhatsApp às vezes poderia ser genérica, embora seja infeliz, né, depois de reportagens da Folha e pelo horário, né. Aí eu peguei e fui para Campinas, mas ele não apareceu. E semana passada foi uma pessoa lá em casa, que eu passei já para Curitiba, dizendo que o Suassuna fechou ele numa sala e falou que ele dá todo o dinheiro para quem me prejudicar ou acabar comigo, entendeu? Mas... Ô Marco, você acha... Ontem, por exemplo, a gente teve um passageiro que estava no voo do Lewandowski que levantou e falou que tinha vergonha do O que tem a ver uma coisa com outra? Posso fazer minha pergunta? Obrigada. Você acha que hoje, cada vez mais, as pessoas estão perdendo o medo de falarem o que pensam, de se colocarem? Óbvio que você fez um trabalho investigativo absurdo, mas que cada vez mais as pessoas estão perdendo o medo dessa, por exemplo, se você fala alguma coisa você vai preso ou pode sofrer algum tipo de retaliação. Você acha que a gente está vivendo esse momento? Paulinha, em relação a esse caso aqui, eu acho que não mudou não, porque tá todo mundo com muito medo. Esse é um caso, caso que, bom, sei lá, assim, eu espero. E agora começa a vazar umas coisas suas, Marcão, cuidado. Marcão sensual no Tinder, já mandaram uma foto. Ele é a cara do Alexandre Borges. Tá aqui o livro. Tá aqui o livro. É muito bem documentado, tem planilha, tem foto, tem até uma coragem belíssimo absurda. Trabalho. É um trabalho, Ele foi lá sozinho, meteu a cara, fez o livro. Tem até a foto do Suassuna aqui, que eu não conhecia assim. Suassuna. Tem foto aqui, tem o Lula. Nos Altos da Compadecida. É isso aí. Ó, tá aqui o livro. Tá à venda pela Amazon. Na Amazon você pode comprar online, é um e-book. Ou então tem o livro, porque nenhuma editora quis lançar. Ele lançou, foi lá na raça. O site é sociodofilho.com.br e o nome do livro também é esse, Sócio do Filho, onde você compra. Se você quiser procurar por autor, é Marco Vitali. E o Instagram dele é esse também, ele é @Marco Vitali. Marco A. Vitali. Desculpa, Marco A. Vitali. Marco, muito obrigado por você ter vindo, cara. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Marco, que história. Muito corajoso. Precisando, é só chamar. Lembrando que ele mora na rua